O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2018. Estudo esse para as classes de jovens e adultos, com o tema no trimestre sendo o estudo da carta ou epístola aos Hebreus. Na oportunidade presente, estaremos estudando o capítulo 2, como parte da lição 2, com o título A Grandiosa Salvação em Jesus. Dando sequência, temos proposto o verso 3 do texto bíblico para ser o nosso texto áureo, em que está assim escrito: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Este é o nosso texto áureo, sendo que a leitura bíblica em classe de jovens e adultos, nesta lição 2, a grandiosa salvação em Jesus, é o texto do capítulo 2 de Hebreus, do verso 1 até o verso 18. Essa leitura será feita parcialmente ou parceladamente nos momentos seguintes, quando nós estivermos tratando esse assunto nos tópicos do nosso esboço. E o esboço para hoje, no padrão da Escola Bíblica Dominical, a introdução e a conclusão, e no desenvolvimento da lição teremos 3 partes, 3 tópicos, sendo: primeiro tópico, uma palavra de advertência aos negligentes, usando e tratando os versos de 1 até 4. O segundo, a humilhação e a glória de Cristo, versos 5 ao verso 9. E depois ainda, terceiro tópico, Jesus Cristo, o Salvador dos homens, do verso 10 ao verso 18. Assim, voltando agora para o nosso material de classe, na nossa introdução, tomamos um resumo do texto, que assim diz, e leio neste momento: o nosso povo é considerado cristão, nosso povo brasileiro, e o mais religioso do mundo, segundo alguns, em devoção
há um grande número de mediadores humanos e angelicais. Mas há algumas questões que devem ser esclarecidas. Que cristianismo essas pessoas professam? Qual é o evangelho em que se baseia a sua fé? Esta aula tem por objetivo apresentar a verdade sobre a revelação de Deus e refutar algumas ideias errôneas acerca da salvação dos homens, além de apresentar as advertências aos que negligenciam a grandiosa salvação revelada em Jesus. Observem que nessa introdução que temos feito ou lido, em resumo do material de classe, nós vivemos hoje, no presente século, uma situação difícil, uma variedade, diversidade de cristianismo. E a religião tomada, ou o país tomado como cristão, na verdade tem muitos mediadores e muitos rituais diferentes, ou liturgias totalmente diferentes, doutrinas também diferentes. Que evangelho é esse? Se o evangelho é um só, conforme Paulo disse aos Gálatas, o evangelho é um só. Por que essa diversidade? Naturalmente, há pessoas que estão negligenciando o que a palavra diz, estão fazendo acréscimos ou então subtraindo informações da palavra de Deus. Ambas as coisas são impróprias. Mas, continuando, num tópico primeiro, uma palavra de advertência aos negligentes. E é o texto com os versos 1 a 4 da nossa leitura bíblica. É uma primeira parte da nossa leitura bíblica, que assim diz para nós e podemos estar acompanhando nas Sagradas Escrituras. Leio, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. A base desta afirmação é que quando Moisés recebeu a tábua de pedra contendo a lei, os 10 mandamentos, digamos assim, diz a palavra que foi através de um anjo no Monte Sinai. A presença foi como presença de Deus, mas era um anjo falando ao povo na autoridade de Deus, como se fosse Deus. Mas observe a gravidade e a seriedade do que ele disse como palavra de Deus, e toda transgressão à lei tinha uma única sentença, que era a morte, ou, digamos assim, ser excluído do povo de Deus. Era a perdição eterna. Isso os anjos falando. Esse primeiro assunto nosso, que é justamente uma palavra de advertência, e o resumo do nosso assunto vai ser este. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou por anjos,
agora tem nos falado pelo seu próprio Filho. Se a palavra antiga dos profetas e dos anjos, quando desobedecida, tinha a sua devida, vamos dizer assim, repreensão e castigo, imagine quando agora é o próprio Filho de Deus falando. Então a situação nossa é de maior responsabilidade e a cobrança será maior. Atentem a isso. A quem muito foi dado, muito será depois cobrado. Antes, anjos e homens, os profetas falando, desobedeceram, tinha o devido castigo. Agora, o Filho de Deus falando, qual não será então este castigo? Ainda que a misericórdia de Deus é grande, mas a falha é maior. É o que nós precisamos estar compreendendo. Muito bem, a lição vai tratar disso. Assim, num primeiro parágrafo do nosso material de classe, resumo o que leio agora. Estes versos, 4 primeiros versos, iniciam exortando os ouvintes a atentar com mais diligência para a salvação anunciada pelo Filho de Deus, para que ao longo da jornada cristã eles não se desviassem destas verdades. Por isso, o cristão precisa urgentemente ouvir e atentar para o que é ensinado pelas Escrituras e permanecer firme, arraigado em Jesus, a rocha da nossa salvação. Os que ouvem a voz de Deus alcançam misericórdia, têm seus pecados perdoados e desfrutam da alegria da salvação em Cristo, enquanto aqueles que negligenciam a salvação sofrerão o castigo de Deus. Então observem bem, aquele que ouvir, atentar para a palavra de Deus, vive. Aquele que não atenta, ouve de mau grado ou desobedece, a repreensão é certa, e o salário do pecado é mesmo a morte. Então o nosso assunto de advertência começa assim, nesta palavra que lemos na leitura bíblica, nos primeiros versos: convém-nos atentar com mais diligência, porque como seremos salvos se não atentarmos para uma tão grande salvação anunciada agora pelo Filho de Deus? Esta é a colocação da advertência no seu início. Atentando para a máxima que Jesus colocou, falando a Nicodemos: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então temos que levar a sério o que está na palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver em nós, observem bem, haverá salvação. Mas se tivermos com outras palavras das instituições religiosas, das filosofias ou do nosso particular entendimento, não estamos salvos. Lembre-se que Jesus venceu o diabo na tentação no deserto, justamente usando a palavra de Deus, sempre dizendo e repetindo o mesmo refrão: está escrito. E ele falando o que estava escrito e colocando isso como máxima de vida ou de obediência, pronto, regra de sua existência, venceu o diabo, não só ali, mas em todo o tempo. Então é importante atentarmos para a palavra de Deus. Outras expressões de Jesus sempre vão falar isso, como no passado para Josué, para meditar na palavra dia e noite. Fazendo isso, terá sucesso na sua carreira na direção do povo. Outras palavras: vocês examinam as Escrituras, procurando nelas a vida eterna, elas testificam de mim. Então atentem-nos isso, a necessidade de colocarmos em destaque, priorizar a palavra de Deus. Muito bem,
No assunto que nós estávamos iniciando a nossa lição, hoje em dia, no cristianismo, há uma variedade enorme de liturgias, cultos, invocações a outros mediadores, esquecendo desse ponto importantíssimo: a palavra de Deus constituiu Jesus, o Senhor, sobre todos. E ele disse: vinde a mim. E as pessoas ensinam outros mediadores, muitos buscando outros mediadores, e nisso mesmo está, percebam bem, uma falta de fé, uma negação à palavra de Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. E mais outras palavras mais, Jesus dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então precisamos atentar à palavra e não nos desviarmos. Não adianta religiões grandes afirmarem outras possibilidades que não existem. Jesus disse: Ele é o caminho, e nunca um dos caminhos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem onde que discutir. Se colocar a palavra como a base da fé, não tem que discutir. A salvação é tão somente por Jesus. Num parágrafo segundo da nossa lição, no material de classe, temos o que se lê: a advertência é séria. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todo pecado, transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A afirmação continua, ainda lendo: o pecado consiste em fechar os ouvidos aos mandamentos, às advertências, conselhos e convites de Deus. Em consequência, a justiça de Deus é manifestada por meio do castigo aos transgressores e desobedientes. Se a nação de Israel foi condenada por Deus por não atentar à mensagem transmitida pelos anjos, a lei de Deus, maior castigo receberão aqueles que não ouvirem ao evangelho da graça, que tem sua revelação em Jesus Cristo. Observe outra vez essa colocação. Que comparação! O assunto de Hebreus é a excelência de Jesus sobre tudo. Não há nome superior dele. Seu nome está sobre todos os nomes, e ao seu nome todo joelho se dobra. Mas muitos estão colocando filosofias, mediadores, liturgias, como se isso pudesse substituir Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Considere bem isto, para nós entendermos a seriedade dessas palavras. Nós lembramos, ainda vamos estar passando, mas ligado está a todos os assuntos nos diversos capítulos de Hebreus. No capítulo 3, verso 12, temos algo dito assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Verso 18 e 19: e a quem jurou, Deus jurou, que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quantos saíram da terra do Egito? E quantos tombaram no deserto? Não houve jeito. Desobedeceram à lei de uma forma ou de outra, ou foram incrédulos, tombaram no deserto. E nós estamos na caminhada de um deserto espiritual. Precisamos ter em conta a palavra de Deus como sendo a luz que alumia o nosso caminho. É a palavra do Salmo 119. Muito bem, ainda nesse primeiro tópico,
uma palavra de advertência aos negligentes, temos ainda um resumo do que está no material de classe. Esta salvação é grandiosa, pois a sua origem é única. Foi entregue pelo próprio Senhor. É ainda única em sua transmissão, pois em seguida ela foi confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, as testemunhas oculares dos acontecimentos. E por fim, é única em sua efetividade, pois foi testificada através da manifestação do Espírito Santo com aqueles que eram testemunhas, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então observem a seriedade, a advertência, para não nos afastarmos de Cristo Jesus. Jesus mesmo disse desta forma, quando presente em carne e osso, aqui conosco na terra. Ele falou bem claro desta forma: se eu não tivesse vindo e não fizesse os milagres que nenhum outro fez, teriam desculpa, mas agora não tem mais desculpa. Agora, passando ao tempo depois, não era Jesus falando, mas eram os apóstolos e depois os discípulos, e isso de geração em geração, chegando hoje. A autoridade não é do que fala agora, existe autoridade, digamos assim, por aquele que falou, e nós estamos só dizendo, repassando à geração atual o que o próprio Jesus disse também. E se a palavra de Pedro, Paulo e os discípulos através dos séculos fosse só deles, seguidores de Jesus, pode ser que alguém pudesse colocar em dúvida, mas sempre seguiam sinais e maravilhas e dons do Espírito Santo, confirmando a palavra, Deus confirmando sempre. Então, como escaparemos nós? Se Deus está constantemente testificando. Se usarmos Lamentações, o livro de Lamentações, o livro de Jó também, temos ali afirmado constantemente que Deus não se omite, mas antes fala com cada um de nós, uma, duas vezes. Em particular é dito que quando dormimos, Deus vem e faz uma visitação, costumo dizer assim, faz como que um exame total, uma bateria de exames do nosso ser, e coloca no nosso consciente ou subconsciente a sua mensagem. Uma nova oportunidade, num novo dia, quando amanhecemos e despertamos, para nós melhorarmos e consertarmos o nosso viver. É assim que está escrito. Ou mais grave, porque muitas vezes estamos distraídos com ocupações e mais ocupações e não atentamos que Deus fala. Está escrito que Deus então coloca no leito de enfermidade, ali não vai sair para coisa alguma, e ali no leito de enfermidade Deus outra vez trata. Se Ele ouvir, é restaurado. É restaurado. Mas então, Deus não deixa de falar, ainda mais quando agora temos a colocação de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atente bem para isso. Ainda a afirmação do próprio Senhor, dizendo que Ele gravou em cada coração a sua lei, e também em nossas mentes. E a palavra em Romanos diz que a nossa consciência é testemunha disso, porque sem muitos que não conhecem as Escrituras, eles sabem o que é certo e o errado, pela própria natureza ou a sua própria consciência. Então, há uma presença de Deus, há uma atuação de Deus nas vidas de qualquer um, ao que precisamos estar atentos. Então, temos todos nós a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 16, verso 20, quando Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, também tem esse verso que estou colocando como um dos destaques, em outros versos mais que os professores podem depois, diante das classes, estar considerando.
E eles, tendo partido, os apóstolos, os discípulos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Passando a recapitulação da leitura bíblica nesses versos que temos estudado no primeiro tópico, repito a leitura. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então observem bem. Mas passemos ao tópico seguinte do nosso esboço. Sendo a lição a grandiosa salvação em Jesus, agora a consideração da humilhação de Jesus e a glória desse mesmo Jesus Cristo. Ou, mais precisamente, no texto, a humilhação e a glória de Cristo. São os versos 5 a 9. Consideremos, e passo a leitura. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Verso 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aí está o texto falando. Deus não constituiu ou não sujeitou o mundo aos anjos. Já falamos, e aqui está voltando ao assunto. Mas a Jesus, em particular na citação de alguém que é menor do que os anjos, ou foi feito menor do que os anjos, consideremos isto. E a palavra diz que lhe sujeitou tudo, mas não vemos que tudo lhe esteja ainda sujeito. Estou repetindo o verso com as minhas palavras. Mas, verso 9 diz: entretanto, esse que foi feito menor do que os anjos, o vemos agora glorificado, em glória e em honra, porque na verdade ele veio menor do que os anjos, como homem, para poder morrer na cruz do Calvário em expiação dos nossos pecados. Então, nas nossas palavras simples são isso. Jesus, que é o todo excelente, unigênito do Pai, entretanto foi feito como que menor, homem de carne e osso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha bem a seriedade disso. Nisso, comparando nossa natureza com a natureza dos anjos, que humilhação, grande humilhação é esta. Mas foi necessário em Jesus isso acontecer, para poder morrer, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Ou como se mataria Jesus em espírito? Teria jeito? Então observe como é importantíssimo que Jesus viesse em carne, não teria outra forma, porque quem poderia morrer por nós? Qual o homem na face da terra que é justo?
Ninguém, não há um justo sequer. Se alguém morresse, quisesse morrer por todos, não seria adequado, porque primeiro estaria morrendo por si mesmo, nas suas próprias transgressões. Então, essa seriedade deste momento, necessidade de Jesus vir em carne. Eu coloco uma outra forma também, que será considerado daqui a pouco. Observe que Deus criou a nós como carne, e muitos de nós desculpamos, mas também, né, nós somos fracos, carne, por isso pecamos. Que desculpa boa, né? Que justificativo que a gente dá. Mas aí Jesus, até nisso, para mostrar a justiça de Deus, se fez igual a nós, para vencer tudo que nós passamos, para mostrar que não houve menosprezo de Deus quando nos fez do pó, mas está nos ensinando que com Ele vencemos, ou obedecendo a sua lei, vencemos, porque Ele veio como carne e venceu. Está claro isso? Não foi desprezo nos fazer do pó, porque Ele também se fez pó como nós. São planos e ensinos da parte de Deus para todos nós, e aqui no particular é a expiação dos nossos pecados. Muito bem, isso colocado, vamos para o primeiro parágrafo, também em resumo do material de classe, e assim está escrito no nosso texto. No verso 5, o autor retorna à argumentação suspensa em Hebreus capítulo 1, 14, e acrescenta que não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo, mas ele pertence a Jesus, o Filho de Deus. Aliás, o autor recorda que não só no futuro, quando Jesus voltar, mas na verdade desde o princípio, Deus deu todo o domínio ao Filho, pois em certo lugar, Salmo 8, alguém testificou: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Observe bem estas colocações, porque é de eternidade a eternidade que Jesus é o Senhor. Ele é antes de tudo, Ele é alfa, como também Ele é a razão e o objetivo, o fim de tudo. Ele é o ômega. Precisamos entender bem isso. Então, tudo o que depois existiu, ou existe, ou existirá, é por causa de Jesus. Não podemos se afastar disso. Mas, entretanto, foi necessário que Jesus fosse feito um pouco menor do que os anjos, em carne, para condenar na carne o pecado. Mas continuemos no nosso texto, no segundo parágrafo. Aqui também, em resumo, colocamos: no Salmo 8, Davi compreendia que, apesar de o homem ser tão pequeno diante da grandeza da criação e do Criador, e apesar de ser criado um pouco menor do que os anjos, não foi a estes que Deus deu o domínio sobre a terra, mas sim ao homem, ou seja, o primeiro Adão. O primeiro Adão, repito, prefigurando o último Adão, Jesus, o Filho do homem. Então vamos observar bem isso. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, conhecemos o texto de Gênesis 1, Gênesis capítulo 2, e em particular este verso: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu a Adão, mas algo tremendo. Imagine esta terra. Deus deu a Adão o governo dela. Mas antes, Deus já disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. E agora complementa: que sujeite a terra,
que domine a terra. Observe, um senhorio sobre a terra, concedido por Deus a Adão, feito à sua imagem e semelhança. Pronto. E depois de Adão vem a humanidade. Agora vamos voltar para Jesus. Em este Adão está prefigurado Jesus também. Considere bem isto, que se aqui é o terreno, e quão grande é o que implica a nossa morada na terra, todo esse universo, imagina os lugares celestiais que Deus entregou a Cristo Jesus, unigênito dele. Entendamos isso. Então, assim como deu a Adão de graça tudo que ele fez do barro, o que ele não dá a seu filho que dele foi gerado? Observe bem a diferença. Ao homem de pó, feito do pó, deu para ele o universo, enquanto mais a Cristo Jesus nos deu excelência sobre tudo. Isso que nós precisamos compreender, que Hebreus está querendo destacar. E por que então suplicar outros mediadores? Procurar inovações em rituais religiosos ou filosofias que possam ter validade diante de Deus, quando a palavra é: quem crê em Jesus será salvo, quem não crê no unigênito de Deus está condenado. Então pronto, confrontar com Deus, apresentando uma alternativa, quando da parte de Deus nem o seu próprio filho foi poupado. Se tem outra alternativa, perdoe dizer assim, era que o que aconteceria, que o pai ia dizer: filho, fica de lado, não se envolva nisso não, eu tenho outro jeitinho para salvar o homem. Mas Jesus no Getsemane disse bem claro: pai, se possível for, afasta de mim este cálice. E o pai afastou. Mas também Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então qualquer outra forma de salvação colocada pelos homens é afronta contra Jesus e contra o próprio Deus. Não é a instituição religiosa que salva, são outros mediadores colocados por aí, nem primo, nem irmão, nem pai, nem mãe de Jesus que salvam. É somente Cristo Jesus, unigênito de Deus. Falando de uma forma mais clara, parece que às vezes a gente não fala tão claro, às vezes precisamos falar mais claro. Continuando, num parágrafo 3 desse tópico, a humilhação e a glória de Cristo, temos ainda a solução à situação da humanidade subjugada pelo pecado, é apresentada no verso 9. Existe, porém, alguém que já alcançou o destino vislumbrado pelo Salmo: Jesus, o Filho de Deus. Ele já está coroado de glória e honra. Ele, que é maior do que os anjos, por um breve intervalo de tempo, tornou-se inferior a estes, para poder provar a morte por todos os homens. Sua morte foi eficaz e não consistiu de uma expiação limitada. Ele suportou o castigo pelos pecados de todos nós. Então observe, volta a necessidade da humilhação de Jesus para morrer, mas ele já está glorificado. Entendamos isso, já cumpriu o seu ministério. Quanto tempo esteve ele na carne? 33 anos? Pois é, por um breve momento ele esteve como menor do que os anjos. E entre os homens também foi humilhado. Porque quem deu crédito à sua pregação, antes olhavam para ele e o desprezavam como um homem comum, homem de dores, ferido. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, e o seu parecer não era melhor do que ninguém. Então observe bem, até pelos homens ele foi desprezado. Mas quem era ele? O próprio unigênito de Deus, que se fez carne para padecer por nós, ou em nosso lugar. Aqui também tem outro particular, né? Ele se fazendo parente nosso, ao mesmo tempo que ele é filho de Deus. Então ele tem uma natureza, como que é mesmo? Humana e divina ao mesmo tempo, assim como nós também.
somos de carne e osso, primeiramente. Primeiro vem o natural, o carnal, depois o espiritual. Entendamos isso. Nós também somos chamados para termos a natureza divina, pela fé em Cristo Jesus, depois a vida eterna com Deus. E Ele chamando a nós de filhos e nós a Ele de pai. Só que em Jesus Ele é filho espiritual que passou um momento pela carne, tomando o nosso parentesco, para depois voltar à situação de que é filho do homem. Por isso na Bíblia tem muita citação, filho do homem, e ao mesmo tempo filho de Deus. E como parente nosso tem liberdade de acessar a Deus para nos representar, e ao mesmo tempo tem acesso a Deus porque é divino, é o Filho de Deus. Então é um mistério simples de alguma forma, e que está colocado para nós em nosso favor. E os textos bíblicos que temos aqui, vamos considerar primeiramente Romanos capítulo 3, verso 21 a 26, quando lá em Romanos, depois de falar longamente sobre que o homem está excluído da glória de Deus, vem então: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão, perdão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o texto, observe, de Romanos cai direitinho no texto que temos em Hebreus. Aprove a Deus fazer Jesus menor para padecer em nosso lugar. Não teria outra forma. Se não tem outra forma, aconteceu. O Pai não mudou isto aí. Num outro texto também importante, Hebreus 9:11, dentro da própria carta de Hebreus, observe que isso é repetido várias vezes, é reafirmado. Verso 11 em diante diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta geração, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aí está mais uma comparação colocada. E observe bem nessa colocação aqui feita, comparando a excelência de Jesus ao sacrifício dos animais e outras coisas mais que poderiam ser apresentadas para mostrar se há uma grande diferença entre aquele por quem tudo existe e aquilo que foi criado do pó, os animais e os rituais da lei, e a lei era satisfeita, quanto mais o próprio Jesus interferindo, agindo em nosso favor. Muito bem, terminando este tópico, repetindo somente uns destaques do texto da leitura bíblica, desse tópico 2, a humilhação e a glória de Jesus Cristo. Temos aí, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. 9, vemos porém coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um
pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Sinto necessidade de considerar um ponto que me ocorreu agora no verso 8 deste texto, quando diz que não vemos que tudo lhe esteja sujeito. Observe que nem tudo ficou sujeito a Cristo Jesus. Ainda não está. Ainda não está. Mas a palavra que o Pai falou para o Filho, quando Jesus foi subiu ao céu na sua ascensão, e o Pai lhe disse: assenta-te à minha direita, ele complementa: até que ponha os teus inimigos por cabelo de teus pés. Ou seja, Jesus foi glorificado diante de todos os lugares celestiais, todos os anjos, querubins e etc. Mas entre os homens ainda ele não é glorificado. Mas o Pai disse: até que ponha todos os inimigos por cabelos de teus pés. Então, na verdade, de geração em geração, Deus está salvando almas. Muitos se rendem a Jesus, confessam como o Senhor, e com isso tem a salvação. Mas os que rejeitam, que se colocam opostos, são derribados de geração em geração, e vai assim até completar o número dos salvos. Aí pronto, nada deixará de ser sujeito. Naquele dia do juízo, só ali também já acontecerá, né? Todo joelho se dobrará. Só que aos da direita, 20, aos da esquerda, perderam a oportunidade de atentarem ao propósito de Deus, ao seu projeto de salvação. Ide. Mas continuemos. Passando ao tópico terceiro, nessa lição nossa, no estudo da carta aos Hebreus, a grandiosa salvação em Jesus, nosso tópico terceiro é Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Muito bem, temos o texto final da leitura bíblica, que é do verso 10 até o verso 18, nesse capítulo 2, encerrando este capítulo 2. Fazendo a leitura então desse texto bíblico, proposto para análise ou consideração, no tópico 3, assim lemos, verso 10: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou aos anjos ou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Observe então que continua o texto em Hebreus capítulo 2, verso 10 a 18, e outra vez volta a este assunto.
Se lá diz que ele foi feito menor do que os anjos, se fez homem para poder morrer pelos nossos pecados, aqui de novo volta. Assim como aquele ou aqueles a quem ele queria salvar, resgatar, como eles participam da carne e do sangue dessa natureza terrena, ele também tomou a mesma identidade nossa. É isso que a palavra está dizendo. E aí, com a nossa mesma natureza, ele quer dizer para nós que nos compreende. Ah, dor de dente. Anjo não sabe o que é dor de dente, mas Jesus sabe. Perdoe dizer assim, ser traído, os anjos não sei se sabem o que é isso, mas Jesus sabe o que é ser traído. Ser desprezado, Jesus sabe. Ser chicoteado, ser acusado e condenado injustamente, os anjos sabem o que é isso, mas Jesus sabe. Então tudo que nós padecemos, qualquer aflição nossa, por mínima que seja e mais grave, seja física, seja mental, espiritual, seja o que, Jesus passou por tudo isso. Então você vai reclamar para quem entende, porque ele viveu a nossa natureza. E ele fala com o pai: pai, dor de dente, perdoa. Só para colocação, ser traído, pai, é como uma facada pelas costas. Aí ele pode expressar diante do pai o sentimento total do homem. Na verdade, Deus sabe tudo isso, mas para nós temos confiança. Para nós temos confiança. E a palavra diz que ele não se envergonha de se chamar, ou de nos chamar irmãos, porque somos do mesmo Deus, somos filhos do mesmo Deus. Nós, vamos dizer assim, numa humilhação nossa, que é uma realidade, porque alcançamos a graça por adoção, e ele único gerado. Mas vamos em frente. Nesse assunto nosso, passando ao tópico 3, num primeiro parágrafo do material de classe, temos: nesta sessão, Jesus é apresentado como o príncipe da salvação, um título de honra, isto é, aquele que vai à frente de seu povo e que mostra o caminho. Sua missão é fornecer a base sobre a qual a salvação pode ser oferecida a outros. Assim, pois, o que o autor de Hebreus diz é que, por meio do sofrimento, Jesus foi capacitado inteiramente para a tarefa de ser o autor da nossa salvação. Esta é a colocação primeira que temos no nosso material de classe. E os versos que podemos, por exemplo, citar, entre outros mais, Atos capítulo 3, versos 14 e 15, quando Pedro inicialmente prega ao povo, dizendo: mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E Atos capítulo 5, versos 31 e 32, Deus com a sua direita o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. São as afirmativas da nossa lição, mas dentro da palavra de Deus. Passando a um parágrafo segundo, nesta lição 2, a grandiosa salvação em Jesus. Neste tópico terceiro, Jesus Cristo, o Salvador dos homens, ainda temos o que está escrito. Vemos ainda que o que santifica, isto é, Jesus Cristo, e aqueles que são santificados, os redimidos da culpa e do poder do pecado e separados como povo de Deus, têm uma origem comum. Qual a origem comum? O próprio Deus. A vida procede de Deus. E aquela lembrança da palavra que diz, né, que Deus é o Pai de toda a carne e Deus de todo o Espírito, porque Ele que gerou a todos. Só nele há vida.
Continuando o texto, os irmãos são aqueles que pertencem à família da fé e se reúnem para louvar a Deus na congregação, diz o texto. Compreende-se ainda que a missão do Filho foi a de sofrer pelos seus irmãos, e sua missão se originou no amor de Deus para com os seus e do seu desejo de fornecer um meio eficaz de salvação. Meio só eficaz, total, absoluto de justiça de Deus sendo cumprida, e observem, ao nosso favor. Ainda dando continuidade, um terceiro parágrafo, e ainda resumido a nossa lição, temos: era necessário que Cristo se tornasse homem, porque aqueles a quem ele veio redimir eram de carne e sangue. A superioridade de Cristo não impediu sua identificação com o pecador. Quando Deus salvou os homens, Ele o fez por meio de um homem, e fez isso para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Dessa maneira, seu ofício de sacerdote estava cumprido em sua encarnação, tornando-se ele sumo sacerdote de todos os tempos e, consequentemente, o único que realmente pode fazer a intermediação entre nós e Deus de modo perfeito, sendo filho do homem e também filho de Deus. Sendo assim, a Cristo é devida toda confiança. Ele pode se identificar plenamente com todas as nossas dificuldades e problemas pessoais de toda a natureza, e isso diante de Deus. Então observe a repetição e a consideração constante: Jesus se fazendo igual a nós. Participamos dessa fragilidade toda, Ele participou também. Nada de injustiça de Deus em nos fazer do pó, porque Ele também se fez pó, e a nosso favor. Continuando também nesse texto aí, o fato de Jesus se humanizar, aqui está essa colocação também, ou repetidamente. Ele se fez nosso parente e ao mesmo tempo é filho de Deus, e as duas naturezas têm ligação agora. Deus tendo acesso ao homem, o homem tem acesso a Deus, porque tem um elemento comum, que é Cristo Jesus, que é filho do homem e também é filho de Deus. Sendo homem, tem misericórdia de nós, porque Ele compreende todas as nossas fragilidades, etc, etc, etc. E como Deus, sabe falar com Deus na altura de Deus, ao nível de Deus. Então observe como seremos salvos, se não pelo elo em Cristo Jesus, irmão nosso e filho do mesmo Pai, Deus. Observe isso. Não cabe aqui lugar para santo nenhum. Como já disse, nem irmão, nem tio, nem pai, nem mãe de Jesus na carne. É tão somente em Jesus que tem um elo comum: natureza divina, natureza humana. Natureza humana, natureza divina. Ninguém pode tomar esse lugar. Há um só mediador entre o homem e Deus. Muito bem, isso colocado, temos também versículos bíblicos, textos bíblicos poderiam ser lançados, como Romanos 5, verso 10 até o 10 e o 19. O 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se Deus deu Jesus na morte para nos livrar da morte, agora que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai, vamos entender. Agora temos para nós um grande trunfo: Jesus intercedendo por nós,
função de sacerdote. Então, repetindo essa parte, se formos reconciliados pela morte, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos. Ainda em Hebreus capítulo 4, verso 15 e depois o 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que maravilha essas colocações. É um grande amor de Deus por nós, que pode depois vai dizer que não se pode medir. Ninguém consegue medir nem a altura, nem a profundidade, nem a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quer ser salvo, esteja em Cristo Jesus. Agora, se atribui a outro, rejeita o amor de Deus que está em Jesus. Aí não há salvação. E quanta gente confiada em instituições religiosas, em princípios de vida, filosofias de vida, em mediadores, desprezando o próprio Filho de Deus. Mas, passando à frente, repetindo o texto da leitura bíblica, por último, ainda aqui poucos versos, o verso 11, porque assim o que santifica como os que são santificados são de um, são do mesmo Deus. 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Ele venceu por nós. 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode sofrer aos que são tentados. Agora acrescentemos: o que passamos nós que não possamos vencer? Por qual luta passamos que não possamos vencer? Ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O texto vai até aí. Normalmente se acrescenta uma lógica da nossa mente: nós também venceremos, mas se andarmos no Espírito e não na carne. Se apoiarmos na carne, perdemos, mas se apoiar na palavra de Deus, ela vai nos orientar em tudo e seremos vencedores. Finalmente chegamos ao fim da nossa lição, concluindo com essas palavras já anteriores e mais um resumo da nossa conclusão do material de classe. Nossa vida cristã está alicerçada na vitória de Cristo sobre a morte e também todas as conquistas realizadas em sua encarnação. Portanto, nossa vida devocional diária precisa fazer uso efetivo de todas as bênçãos. Podemos ter a certeza de que temos um sacerdote que se compadece de todas as nossas limitações e falhas, que temos um rei que tem tudo a seus pés. Portanto, temos toda certeza de sua proteção. E, dentro do aspecto da salvação, tudo que é necessário para sermos salvos. Então, precisamos mais chegar a Cristo. Vinde a mim, e com Ele teremos tudo. Ou a palavra do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E no outro lugar é colocado: e será aquele varão que é Cristo Jesus como um esconderijo, né? Um abrigo contra a tempestade. Jesus é esse abrigo, é esta habitação de Deus. Assim, observe que nesse processo temos passado pelo esboço apresentado para a nossa lição, a grandiosa salvação em Jesus, e o nosso texto áureo, que diz para nós:
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.